Excelentíssimos senhores embargadores, demais presentes, representantes da parte contrária, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo Barbosa e sou estudante da Faculdade de Direito Milton Campos, representando aqui a parte apelada Arquimedes Perangeli. Excelências, trata-se originariamente de ação de cobrança ajuizada pelo apelado Arquimedes Perangeli em face do apelante Machado e Beltrame Imobiliária Limitada. E por meio de seu sócio André, celebrou-se contrato de prestação de serviço, no qual o apelado era responsável pela elaboração de projeto e acompanhamento da obra de imóvel. Ora, excelências, a parte apelada adimpliu com suas obrigações, entregando o imóvel nos exatos termos pactuados, fato comprovado pelo documento número 3, documento de vistoria e conclusão da obra. No entanto, excelências, a parte apelada não cumpriu com nenhuma de suas obrigações, eis que nenhuma das 6 parcelas mensais devidas ao apelado foram efetivamente pagas. E em razão do inadimplemento do apelante, que a parte apelada ajuizou a ação de cobrança, pleiteando a condenação ao pagamento dos valores ou dos honorários do contrato, bem como ao pagamento dos consecutados legais. Devidamente citado, a parte apelante apresentou preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido. Fato é que, excelência, superada a fase postulatória, restaram incontroversos, dentre outros, os seguintes fatos. 1. Que a parte apelada efetivamente adimpliu com as suas obrigações, entregando o imóvel nos exatos termos pactuados, e que a parte apelante, por sua vez, não cumpriu com nenhuma de suas obrigações, eis que as parcelas mensais devidas não foram efetivamente pagas. E aqui, excelências, a parte apelante fala sobre os fatos, e menciona o Zé Carlos Barbosa Moreira, enfim, sobre qual o magistrado deverá enquadrar o direito diante dos fatos, e os fatos que realmente interessam são esses. A parte cumpriu com suas obrigações e, como contraprestação, não recebeu nenhum centavo por isso. Instrução requereu-se a produção de provas prontamente negadas pelo juízo, eis que desnecessárias, e o magistrado, a qual em decisão impecável, prolatou sentença, a qual deverá ser mantida por este tribunal. E no que tange às preliminares arguidas, excelências, restará demonstrado que o pressuposto processual criado em virtude da cláusula de mediação não mais subsiste, e que não houve, excelência, cerceamento de defesa, e bem como, pela última preliminar suscitada, que a sentença não é extrapetida. Ora, excelências, a parte alega violação a negócio jurídico processual, visto que a cláusula 10 do contrato prevê que as partes designarão audiência de conciliação antes da instauração de procedimento judicial. Pretende querer apelante, excelências, assim como foi mencionado várias vezes aqui, que se está diante de uma cláusula compromissória de mediação, isto é, está diante de uma cláusula que vincula as partes antes da instauração de qualquer procedimento de mediação, e que a não observância dessa cláusula causaria, por sua vez, a extinção do feito sem resolução de mérito. No entanto, excelências, conforme a própria literalidade da cláusula 10 demonstra, não há aqui a escolha por um método de solução de conflito em detrimento do outro. Ou seja, não há, excelências, a escolha aqui pela via da mediação, excluindo o conflito de apreciação jurisdicional, portanto. O que há em verdade, excelências, se convencionou um pressuposto processual sanável, cuja constituição e finalidade não mais se observam no caso concreto. E tal fato é de extrema relevância, inclusive, em virtude das inúmeras jurisprudências que foram mencionadas, jurisprudências absolutamente válidas. No entanto, há um fato que diferencia o presente caso de todas as jurisprudências mencionadas, qual seja a vinculatividade. Ora, excelências, a mediação, como se sabe, apresenta como seu pressuposto fundante a voluntariedade, o elemento volitivo das partes. Ou seja, a mediação só poderá ser constituída se as partes efetivamente apresentarem a vontade sobre a mediação. Caso contrário, tal procedimento será absolutamente inócuo e absolutamente ineficaz. E mais, arguiu-se aqui acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da cláusula. Excelências, não é a minha intenção arguir aqui a inconstitucionalidade da cláusula, uma vez que, como se sabe, como foi muito bem mencionado, muito bem explicado pela minha colega aqui na tribuna, a cláusula de mediação não apresenta qualquer inconstitucionalidade. O entendimento sobre o atendimento jurisdicional mudou, ou seja, os procedimentos extrajudiciais de conflito não estão em conflito com a própria Constituição, de modo que a cláusula não é inconstitucional e é muito longe da minha pretensão arguir tal fato.
Ora, excelência, exatamente por isso que a cláusula deve ser mantida. E mais, e aqui eu vou além, a parte arguiu muito bem a cláusula de mediação, enfim, seus pressupostos, etc., e pleiteou a extinção do feito sem resolução de mérito. No entanto, excelências, conforme determina o artigo 23, a literalidade do artigo 23 da Lei de Mediação, caso o magistrado reconheça a existência da cláusula, ele suspenderá e não extinguirá o processo para que as partes possam efetivamente designar, enfim, o procedimento de mediação. Exatamente por isso que não há que se falar aqui em qualquer extinção do feito em virtude da cláusula de mediação, uma vez que, caso seja um entendimento de vossas excelências que a cláusula não foi observada e que a cláusula deve ser observada, a parte requer desde já, inclusive, a designação da audiência de mediação para que as partes possam eventualmente conciliar, enfim, que o procedimento seja efetivamente realizado. Excelência, perpassada essa questão, a parte arguiu aqui a existência do cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado acertadamente indeferiu as provas requeridas pela parte, tanto pela parte apelante quanto pela parte apelada. Em primeiro lugar, excelências, há de se mencionar que existem elementos mais do que suficientes nos autos que comprovam o direito do apelado. E exatamente por isso que a instrução probatória, nesse caso, é absolutamente irrelevante e desnecessária no presente feito. Todos os fatos constitutivos do autor foram demonstrados pela prova documental, pelo que a instrução probatória, nesse caso, é desnecessária. Ainda assim, excelência, passemos a análise de cada uma das provas requeridas e a sua inutilidade no caso concreto. Acerca da prova oral, excelências, a parte arguiu que seria o caso de cerceamento de defesa em virtude da inobservância, da negativa da produção de prova oral. Em primeiro lugar, excelências, conforme a literalidade do artigo 385 determina, sabe-se que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, e não a parte requerer o seu próprio depoimento pessoal, o que foi exatamente o que aconteceu nos autos. Ora, a parte requereu o depoimento pessoal dela mesma, e como se sabe, a única função nesse caso, se pleitear o depoimento pessoal, é atrair a confissão da parte que a requereu. De modo que a negativa do depoimento pessoal nesse caso não gera cerceamento de defesa. E mais, a parte requereu subsidiariamente que André pudesse testemunhar no feito, mas como se sabe, André, conforme a literalidade do artigo 447, parágrafo 2º, inciso 3º do CPC, seria testemunha impedida. De modo que o depoimento pessoal de André, nesse caso, por esses fatos apenas, já seriam desnecessários e já não acarretariam necessariamente em cerceamento de defesa. Ainda assim, excelências, como se sabe, a atividade probatória sempre deverá recair, e aqui fazendo uma breve menção ao Fred Dier, a atividade probatória deverá recair, aspas, devem ser provados apenas os fatos que tenham relação ou conexão com a causa juizada. Os fatos probantes devem ser relevantes ou influentes, isto é, possuir condições de influir na decisão. A razão é bem simples. Se o fato não pode influir na decisão, a sua prova é claramente desnecessária. Fecho aspas. Ora, excelências, a parte requereu a prova oral para demonstrar que o real destinatário do imóvel não seria a sociedade, e sim ao sócio. Data máxima vênia, excelências, a discussão acerca do real destinatário do imóvel é absolutamente irrelevante para a presente lide. Se é que o sócio efetivamente agiu de má fé e excedeu os poderes que lhe foram concedidos, tal discussão é pertinente à eventual ação de regresso movida pela sociedade em face do sócio, e não por ação movida pelo terceiro com relação à sociedade. Ora, excelências, como já foi mencionado, o terceiro de boa fé celebrou o contrato e cumpriu com todas as suas obrigações, de modo que a discussão se o sócio André efetivamente excedeu os poderes que lhe foram concedidos, não é relevante para a presente lide. Sendo este fato irrelevante, sobre este não deve recair qualquer produção probatória. E mais uma vez, conforme a parte mencionou acerca dos fatos e da relevância dos fatos, os fatos, excelências, não estão com a parte apelante. Excelências, a parte efetivamente adimpliu com o contrato e como contraprestação não recebeu nenhum centavo por isso. E se o André efetivamente excedeu os poderes, tal discussão não é relevante no presente feito, pelo que sobre este não deve recair qualquer produção probatória. Em segundo lugar, excelências, foi mencionado também o cerceamento de defesa em razão da negativa da produção de prova pericial e que, portanto, a negativa desse fato incorreria em cerceamento de defesa. Ora, excelências, em primeiro lugar, arguiu-se a existência do vício de lesão.
Nota máxima vênia, excelências, o objeto social da sociedade é justamente o mercado imobiliário. Ora, chega a ser no mínimo heterodoxo arguir que a parte desconhecendo o mercado imobiliário celebrou o contrato e que nesse caso haveria visto de lesão em virtude dos valores, salvo o melhor juízo, R$1.500.000. Ora, excelência, tal fato constitui objeto social da sociedade pelo que é ordinário e é frequente pela parte de André a celebração de negócios jurídicos acerca do mercado imobiliário. De modo que não há que se falar aqui também premência, enfim, inexperiência no caso da celebração do contrato. E ainda assim, excelências, o pressuposto fático jurídico que embasa o pedido de prova é fundado em verdadeiro sofisma. E isso porque, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, abro aspas, a prova pericial advém da necessidade de se demonstrar no processo fato que dependa de conhecimento especial que seja além dos saberes do homem médio, fecho aspas. Ou seja, a prova pericial tem como escopo a elucidação de questões objetivas, de questões constatáveis, excelência. Porém, excelências, como se sabe, o valor de algo é eminentemente subjetivo. Ou seja, como foi mencionado acerca da justiça, acerca da adequação do valor dos honorários, a justiça e a adequação do valor dos honorários, ela foi realizada no momento da celebração do contrato por André. Não há que se falar aqui acerca da justiça ou do valor de algo. E, sobretudo, porque se trata de obrigação de fazer personalíssima, conforme se extrai da cláusula 11, alinhado ao contrato. Ora, se já é difícil mensurar a adequação do valor dos honorários, quiçá quanto à sua adequação, quanto à sua justiça. De modo que, nesse caso, a prova pericial seria absolutamente desnecessária, uma vez que não há que se discutir o fato da lesão, uma vez que não há qualquer inexperiência, conforme foi alegado por André, e não havendo, a prova pericial também é absolutamente desnecessária. Perpassadas essas questões, apenas o que aqui se admite apenas por eventualidade, como se sabe, os atos processuais são presumidos como válidos, a chamada validade prima facie. De modo que se impõe um ônus argumentativo a outra parte para anular um ato do que para mantê-lo. E além disso, como se sabe, não existe nulidade, ao menos no processo civil, em si. A nulidade é determinada pelas consequências que ela tem, a nulidade de um ato, ela é determinada pelas consequências que ela tem no processo. E aqui fazendo mais uma breve citação, porém absolutamente relevante, nas palavras de José Joaquim Calmon de Passos, abro aspas, a sanabilidade ou insanabilidade jamais é da nulidade, sim das repercussões que ela determina. O que tem relevo, isso sim, e antecede a decretação de nulidade, é o juízo sobre a repercussão da imperfeição do ato do pertinente ao fim que lhe destinou o sistema, dele resultando a necessidade ou desnecessidade da combinação da sua nulidade, fecho aspas. Ora, a produção probatória tem como fim a reconstrução dos fatos relevantes na formação do convencimento do magistrado. E afirmou-se aqui que nesse caso seria o caso, de nulidade em virtude da destinação do imóvel. No entanto, o magistrado não decidiu com base neste fato, como a parte sugeriu e a parte mencionou aqui, o magistrado não decidiu com base na destinação do imóvel. Ao invés, o magistrado decidiu com base na teoria da aparência. Pelo que se ainda que restasse demonstrar que o imóvel foi efetivamente destinado ao sócio e não à sociedade, ainda assim tal fato não teria o condão de influir na decisão. Logo, excelências, não havendo prejuízo nesse caso, não há que se falar em nulidade. E mais, o magistrado, é verdade, e aqui reconhece, o magistrado efetivamente mencionou que os honorários seriam exorbitantes, no entanto ele decidiu com base no pacta sunt servanda. Pelo que ainda que restasse demonstrado que os valores periciais são efetivamente inadequados, ou enfim, que eles são acima do mercado, tal fato também não teria o condão de influir na decisão, uma vez que o magistrado decidiu com base no pacta sunt servanda. Mais uma vez, excelências, ainda que se entenda que os fatos seriam relevantes, não houve prejuízo à parte na denegação de provas, pelo que também não há que se falar em nulidade do processo. E por fim, na última preliminar que foi arguída, acerca de que a adesão seria cita petita. No entanto, excelências, tanto na análise da prova pericial quanto na decisão, sabe-se que o magistrado, ao denegar a própria prova pericial, eles, ao menos subjetivamente, entende que não houve lesão. E em não havendo lesão, não houve a necessidade da produção da prova pericial. E exatamente por isso que o magistrado condenou a sociedade ao pagamento dos valores dos honorários. Muito obrigado, excelências, pela atenção.
perguntas dos desembargadores, né? Então, nós teríamos condições de perguntar, tanto para apelados quanto para apelados, questões não só da manifestação deles, da sustentação oral deles, mas a gente poderia fazer também perguntas relativas ao processo, o processo específico, jurisprudências e tudo. Então, é sempre bom o candidato já vir aqui com essas questões processuais na ponta da língua, né? Bom, a sustentação, né, da Gabriela, parabéns, viu? Eu achei os dois, na verdade, vocês dois foram muito firmes ao falar, né, demonstraram assim, conhecimento do tema e dos fatos, né? Eu achei muito interessante a forma como que você foi falando, que agora eu vou falar a primeira preliminar sobre isso, a segunda preliminar, a terceira preliminar, porque isso coloca assim, o que você vai falar, a gente já fica atento a isso, né? E achei muito interessante trazer jurisprudências também para mostrar a pesquisa que foi feita, porque muitas vezes quem está aqui fazendo a prova oral não foi árbitro, não foi julgador do memorial, então a gente não tem conhecimento às vezes de quão ampla foi a pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Usou assim, de forma clara, a sua expressão corporal foi muito boa, parabéns. E você, Rodrigo, né? Isso. Você, eu achei muito boa também, você fala de forma clara, a sua expressão corporal também é muito boa, e eu achei interessante que você foi rebatendo o que ela falou, isso é muito importante também, porque você não pode chegar aqui com o seu texto todo pronto e de repente o que você vai falar, a outra parte não falou, e você começa a falar, fica parecendo assim, decorei meu texto e estou falando. E dessa maleabilidade, quem fala depois, por um lado é bom que você consegue atacar a outra parte, mas tem que tomar cuidado para você não ficar só vinculado ali naquele script que você fez. Eu só acho que você podia ter prestado um pouquinho mais atenção no tempo, porque o final você, né, então de repente aquelas citações ali doutrinárias, apesar de serem boas, você podia ter. Parabéns, viu? Pessoal, foi muito bom. Só um instantinho, eu vou pedir desculpa, licença, que eu vou ter que sair, mas não esquece depois que a Carolina vai falar. Tá, beleza, pode deixar. Obrigado, Helena. Obrigada a vocês. Obrigada. Pessoal, também concordo com a Helena, acho que foi muito interessante. Principalmente vocês, quem não conhece o modelo, de vocês perceberem a complexidade com que se desenvolve a fala aqui, porque tudo é montado para se falar de uma maneira objetiva, clara e profunda. E tudo isso é muito difícil de se fazer, porque como que você vai aprofundar em algo, trazer um conhecimento profundo, demonstrar que você conhece doutrina, jurisprudência e o caso a fundo, e ao mesmo tempo ser objetivo, porque você tem muita coisa para falar, tanto que os dois no finalzinho tiveram que dar uma acelerada, o Rodrigo um pouco mais, e se tivesse aí a outra pessoa falando, provavelmente poderia pegar um pouquinho do tempo, a outra teria que fazer o jogo do tempo na fala dela. Então tudo isso é complicado até para você se concentrar em falar o conteúdo e se preocupar com todas as eternalidades que estão ali naquele momento. Então só de vir aqui falar e, enfim, de estar disposto a participar já é de uma coragem enorme. É isso que a gente costuma dizer para todas as equipes que participam. Porque é um aprendizado, é algo que vocês vão desenvolver uma habilidade que com certeza vocês não conseguem desenvolver das mesmas formas em outras atividades da faculdade. Então vocês têm uma oportunidade única aqui de explorar esses vieses que misturam o conteúdo, um lado prático e o lado da oratória, o lado da fala, o lado da argumentação, que pode servir aí até para qualquer profissão que vocês forem seguir, né? Sobre a fala dos dois, eu concordo com a Helena, foi muito bom, principalmente que já tem um tempo que passou o caso, né? Não deve estar tão fresco, nem para mim tá. Foi muito interessante. Eu aponto, inclusive, que é interessante vocês perceberem a diferença de estilo. Não é uma coisa que você tem que ser de uma forma para ser bom. Então a gente tem aquele estilo que funciona para cada pessoa, porque muito da fala é empatia. Então se você assume uma pessoa que você não é, você passa menos empatia. Você transfere menos uma transparência, uma honestidade. Então vocês têm que encontrar o estilo de vocês, no sentido de ser quem vocês são, de
questões corporais, de questões de fala, de tom de voz, de tipo de provocação que se faz, de forma de chamar atenção. Isso tudo são questões pessoais que a gente vai aprimorando com o tempo. Isso deu para perceber com bastante diferença de um do outro. E para mim não existe aí quem é melhor ou pior. São formas, né, que cada um vai estruturando. E quanto mais você consegue aprimorar isso, melhor talvez o conteúdo vai passar. Então, a Gabriela falou, por exemplo, muito mais de jurisprudência. O Rodrigo não tratou quase nada de jurisprudência. Já o Rodrigo, ele mencionou o caso, a folha dos autos, mencionou um pouco do que a Gabriela já estava falando. Então, são questões aí que você vai utilizando a seu favor e conforme for conveniente para defender o seu ponto, né? É importante deixar claro para quem está tendo essa primeira experiência de que o caso é feito para não ter um lado que é melhor do que o outro, um lado que vá se sair vencedor. Claro que cada um tem a sua opinião de como julgaria, de como entenderia, mas o caso é feito para ser polêmico mesmo. Então, para ter lados a serem explorados pelas duas partes, tá? E pode ficar parecendo que um lado seja mais forte do que o outro, mas também porque a gente só viu o lado processual, né? Tem o lado do direito material que se tenta dar uma equilibrada, porque obviamente a gente não tem tantos temas polêmicos ao ponto de conseguir um 50% para cada lado, né? Então, a ideia, gente, eu acho que era mesmo apresentar para vocês isso, mostrar como funciona. Nessas horas os desembargadores poderiam fazer perguntas e é interessante, inclusive, que eles fazem muitas perguntas conceituais, porque como nós estamos numa competição de estudantes, eles vão querer saber o quanto vocês estudaram. Então, eles pegam, você citou, vamos dizer, a Gabriela citou citra petita. Então por que você disse que é citra petita? Define para mim o que é citra petita para você, né? Então, enfim, isso pode ser explorado e é a tentativa de visualizar, igual a Helena falou, de que vocês não estão com o discurso decorado, que vocês não estão com aquilo pré-feito, pré-montado e vão simplesmente repetir. A intenção é que vocês dominem o caso, dominem o conhecimento e apresentem da maneira mais concreta possível, da maneira melhor possível que vocês entendam. Acho que não cabe fazer pergunta, nós estamos num momento mais tranquilo aqui da conversa, então eu queria que a Carolina, né? Ana Carolina, que vai falar, viesse aqui falar um pouquinho da experiência que você teve pra gente. Senta aqui, ó. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, sou estudante do curso de Direito aqui da FUMEC e eu tive a oportunidade de participar da primeira competição de processo civil que aconteceu no início desse ano. Foi a minha primeira experiência dentro de uma competição e eu me apaixonei assim, pelo espírito da competição. É muito, muito legal mesmo. E depois fui buscar dentro da universidade outras formas e outras competições para participar. Então eu participei agora em outubro da Competição Nacional de Mediação e Arbitragem, que aconteceu em São Paulo, também fui oradora lá, e foi, mais uma vez, maravilhoso, então não tive dúvidas quando surgiu a segunda competição de que eu iria participar. As apresentações aqui dos colegas foram brilhantes, representaram muito bem o que acontece durante a competição. Eu tive a oportunidade de competir com a equipe da Federal na última, e é exatamente isso. A fase escrita, ela é o suporte para a nossa fase oral. Então, uma fase escrita bem feita, ela nos dá subsídio para que a gente faça um discurso amarrado. E o discurso amarrado, eu digo assim, de evitar, dar brechas para que os julgadores nos façam muitas perguntas. Porque a gente está amarrando o nosso discurso, encaixando nossos argumentos, e aí a gente dá menos margem para que eles nos perguntem muito depois. E mostra também o nosso conhecimento, mas eu acho que também não vale ficar com um discurso engessado, que mostra que a gente está, na verdade, decorando aquilo que a gente está falando. Então, a gente tem que mostrar essa versatilidade. Se a gente vai falar, vai ser o segundo a falar. Usa alguma coisa do argumento do colega e mostra que você tem um discurso expansivo, uma flexibilidade na fala. Então, é isso. É uma oportunidade realmente ótima, super válida de colocar em prática a oratória e a fase escrita também é muito importante, que é quando a gente vai ter contato com a jurisprudência de tribunal superior, com a legislação, a gente vai estudar a doutrina. Então, a carga de conteúdo é muito grande. Então, a competição é muito válida por todos esses aspectos. É importante, gente, lembrar que é uma equipe.
né? Então tudo isso que ela está falando é feito em trabalho de equipe e por isso que é essencial que seja uma equipe, porque é muita coisa, né? Imagina discutir um caso dessa complexidade, procurar jurisprudência, procurar doutrina, fixar os conceitos, entender tudo isso, montar um discurso. Então isso demanda um trabalho de equipe, que é um trabalho realmente muito extenso e de muito tempo e que dá essa experiência de uma maneira profunda para vocês, né? De pegar algo que é muito diferente do que eventualmente vocês experimentam nos estágios, né? Porque estágio normalmente a gente já trabalha com algo que já é rotineiro ali na vida dos advogados, então aquilo passa com uma maior velocidade. Aqui vocês vão ter o tempo para realmente aprofundar, discutir, ver as opiniões, explorar novos argumentos, serem criativos. Isso tudo é muito interessante para quem está aqui em cima, tá? E muitas vezes o desenvolvimento de vocês é muito maior participando às vezes da fase oral ou indo lá assistir e tendo a oportunidade de efetivamente falar do que só assistir. Então, acho que, igual eu comecei falando, eu queria terminar falando disso, da importância e da coragem de participar, né? Acho que ninguém está aqui pelo resultado, ninguém está aqui porque quer isso ou quer aquilo. Acho que está todo mundo querendo participar da competição, ir além e se desafiar e colocar as suas habilidades aí à mostra, que com certeza vocês vão ter muito que aprender, vocês vão ter avaliadores mais diversos possíveis, que vão te dar dicas excelentes, que vão fazer você ir além do que você já imagina. Então a coragem eu acho que tem que ser realmente aí sempre valorizada, porque é ela que vai fazer vocês melhorarem e quebrarem barreiras nesse mundo do direito que é tão grande, tão cheio de gente. Ser diferente em alguns aspectos é sempre bom. Eu acho importante também destacar o uso do tempo na fase oral. O ano passado, na última competição, foram 20 minutos de sustentação. Então, aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem para trabalhar os argumentos. Escolher bem os argumentos que a gente vai trazer, porque às vezes a gente traz uma informação que não é tão necessária e aí deixa de falar sobre um ponto que seria extremamente relevante na sua sustentação. Então, saber organizar e estruturar o discurso, o que a professora Helena falou também, deixar claro, olha, eu estou entrando no ponto tal, então agora eu vou discutir isso, isso e isso. Porque o julgador, ele não tem um papel, ele tem que conseguir entender o que a gente está falando e acompanhar o nosso discurso simplesmente através da nossa sustentação oral. Então, pontuar bem isso. Olha, eu estou falando agora desse ponto. Então, agora eu vou entrar nesse ponto. Deixar bem marcados os assuntos que nós vamos tratar para facilitar para quem está julgando mesmo, entender a lógica e o raciocínio que a gente está usando no nosso discurso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode aproveitar, gente. Até para os oradores, se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica deles. Tranquilo? Quando eles fazem a pergunta, é só o orador que pode responder a parte da equipe que não A parte da equipe que está sentada não pode se comunicar com os oradores, mas entre os oradores aí fica a cargo um pouco do desembargador se ele está perguntando para alguém diretamente ou se ele deixa a pergunta aberta. A maioria das vezes que eu vi, eles deixam a pergunta aberta para a dupla, tá? O que pode ser positivo ou negativo, porque aí às vezes você está ali no trabalho de dupla, um ajuda o outro, mas pode ser negativo se só uma pessoa ficar respondendo. Porque aí parece que só uma se preparou mais do que a outra, e isso dá uma quebra um pouco na expectativa. É interessante que quem falou sobre o tema durante a sustentação responda a pergunta. Então, se for possível identificar o assunto que cada um fala, é interessante que a parte que falou responda. Mas não é obrigatório que isso aconteça. É só desejável porque possivelmente ela conhecerá melhor. Mas caso não saiba, por exemplo, não tem prejuízo se o outro responder. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Carol? Por aí, então? Então, gente, a ideia da organização, né, falando em nome de vocês, não sou efetivamente da organização, mas a ideia da organização é demonstrar como funciona e incentivá-los a fazerem as inscrições, a correrem atrás das faculdades, né, quem estiver vendo à distância, quem está aqui presente. Realmente a gente quer mostrar para vocês o tanto que isso pode ser positivo, o tanto que isso muda a carreira, eu acho, né, que é o caso aqui da Carolina, o quanto que isso mudou o caminho dela na faculdade e que vocês possam também fazer parte disso. Então, procurem as suas faculdades. Se não tiver como formar uma equipe só da sua faculdade, pode formar equipe mista com outras faculdades.
não tem problema, tá? E eu tenho certeza que a organização está sempre disponível para vocês, esclarecendo qualquer dúvida, inclusive ajudando a montar as equipes, dando aí dicas dessas questões formais se vocês precisarem, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos e nos vemos nas próximas oficinas. Muito obrigado. Tá quente o telefone. Não sei.